Graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. O assunto hoje é pra lá de difícil e complicado. Engraçado, né? O livro de Romanos na Bíblia sempre suscitou coisas muito assim fortes. Já mudou a vida de gente como Lutero, por exemplo, que acabou mudando a vida do mundo com a Reforma Protestante. Eu mesmo, quando indagado sobre o meu capítulo predileto da Bíblia, respondo sem medo de errar. Romanos capítulo 8 é um texto que sempre me emociona, sobretudo na parte final, quando o apóstolo Paulo diz que absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas, logo depois dessas palavras tão sublimes, o apóstolo começa um capítulo que, na minha opinião, é o capítulo mais tenebroso de toda a Bíblia. Ganha até de Gênesis 3, que narra a queda e a desgraça humana. Porque lá em Romanos, capítulo número 9, o apóstolo Paulo vai falar de dois grupos de pessoas: os vasos de honra e os vasos preparados para a ira. E quando a gente começa a estranhar a argumentação do apóstolo, dizendo, mas espera aí, Deus não é um Deus de amor, não é um Deus de justiça, como é que ele pode preparar alguém para ser vaso de ira? Imediatamente o apóstolo, parecendo nos ouvir, diz, escuta aqui, quem você pensa que é? Como é que o barro vai dizer pro oleiro, por que me fizeste assim? Quem és tu, homem, que a Deus retrucas? Diz o apóstolo. Todas as vezes que eu leio Romanos capítulo 9, o meu coração se aperta. E a minha mente fica a indagar, mas é assim mesmo ou deixa de ser? Isso não acontece só comigo. E não acontece só hoje. Há 2000 anos que o texto de Romanos 9 e também os capítulos 10 e 11, à luz do restante das Escrituras, chamam a atenção para a questão da predestinação em relação ao livre-arbítrio. Ao longo da história da cristandade, dois grupos se formaram em torno dessa questão. O grupo calvinista, que, reinterpretando as palavras de Agostinho, entende que Deus, na sua absoluta soberania, elegeu homens para a salvação. E o grupo arminiano, que se opõe à ideia de que Deus escolha de antemão aqueles que hão de se salvar, permitindo que o homem decida por ele mesmo se ele quer ou não a salvação. São os discípulos de Tiago Armínio, ou Jacob Armínio, depende da versão utilizada. O fato é que Romanos 9 está aí do jeitinho que Paulo escreveu. Calvino, Armínio, seus seguidores e dissidentes vêm discutindo a questão ao longo dos séculos e nós queremos entender o seguinte: se a predestinação nos moldes calvinistas está errada, como explicar aquilo que Paulo escreve no capítulo número 9 de Romanos? Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só. Esta particularmente muito esperada porque vai tratar de um assunto espinhoso, difícil, não de hoje, mas de sempre, né? E que nos ajuda a entender os meandros da teologia bíblica. Costumo dizer para os meus alunos de teologia que Paulo fala lá em Coríntios sobre leitinho para aqueles que são novos na fé. E eu sempre quis saber o que não era leite, porque na minha igreja só se pregava leite, né? Eu queria muito saber o que era uma comida mais densa. Então, se você quer um exemplo, Romanos 9 é uma feijoada muito mal cozida, diga-se de passagem, pesada e de digestão muito difícil. Por isso mesmo, nós nos esmeramos em trazer duas pessoas, professores de teologia, que vão, cada um no seu campo, né, ou na sua, digamos assim, na sua ideologia,
defender o ponto de vista calvinista e o ponto de vista arminiano e, na soma das coisas, tentar decifrar essa questão que divide opiniões já há séculos. O primeiro convidado de hoje é o reverendo Wellerson Alves Duarte, que é ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil e dirige o Seminário Presbiteriano Conservador. Seja bem-vindo, reverendo Wellerson. Paz e graça. Paz e graça, muito obrigado. É um prazer estar de volta ao programa. O senhor, além de dirigir o Seminário Presbiteriano Conservador, é pastor também de uma igreja conservadora, não é? Sim, sou pastor na igreja em São Bernardo do Campo. Fica na rua Silva Bueno, número 118, quilômetro 18 da Anchieta. Muito agradecido pela sua Eu que agradeço. participação aqui. Prazer. Do outro lado, o pastor Marcelo Oliveira, que é, além de ministro da Igreja Assembleia de Deus, também é teólogo e escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Paz e graça, pastor Marcelo. Tudo bem? Paz e graça, reverendo Weber. Muito obrigado por participar desse programa que é recorde de audiência e um prazer conhecer o reverendo Wellerson. Que a bênção de Deus esteja sobre nós nesse debate. Amém. O programa de rádio que o senhor participa é aos domingos, sempre das 11 à 1 da tarde. Isso, exatamente. Exaltando a palavra. Exaltando a palavra. É um programa que as pessoas fazem perguntas e o irmão, ao lado de outras pessoas, responde. Isso, por bondade de Deus, nós estamos lá. Qual que é a rádio lá? Rádio Musical 105,7 FM. Todo domingo, das 11 à 1. E o senhor é nosso convidado lá. Eu gosto de ouvir para aprender as coisas, né? Porque para responder lá tem que ser muito afiado. Quem somos nós? Quem sou eu? O pastor Marcelo é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Exatamente, pastor José Domingos Bittencourt. Um abraço ao pastor José Domingos Bittencourt, Assembleia de Deus Utinga, e também ao pastor José Prado Veiga da Lapa e todos os amigos, companheiros que estão nos assistindo nesse programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uma honra, pastor. Vamos assistir a matéria que foi preparada e que anuncia o tema de hoje. Vejam só. O conceito de predestinação nasceu no século XVI como parte integrante do calvinismo, doutrina criada por João Calvino. Esta ideia teológica e também filosófica disseminou-se pela Holanda, Suécia e Escócia, abordando a interação entre o Criador e a humanidade. Segundo esta concepção, Deus já determinou anteriormente tudo o que se desenrolará entre os homens no tempo e no espaço, inclusive a salvação de alguns e a perdição de outros. Como está escrito: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Portanto, a hipótese de o Criador já ter escolhido seus eleitos, assunto amplamente debatido e desenvolvido por João Calvino, causa polêmica ainda hoje. Uma das justificativas desta teoria é que nenhuma pessoa merece ser salva. Portanto, ninguém pode se queixar por não receber a salvação. E se Deus, em sua onipotência divina, decide ser compassivo com alguns de seus filhos e lhes conceder a glória de estarem ao seu lado, os que não forem eleitos não têm motivos para se aborrecerem. De acordo com um pensamento mais racionalista, esta crença não é compatível com os mecanismos da razão, nem tampouco estaria de acordo com a Bíblia e com os desígnios divinos. Pois qual seria o papel do Evangelho, que tem como função religar o homem ao Criador, se alguns já estivessem previamente salvos e outros condenados? Se o Messias veio para salvar a humanidade, como se justifica a existência de um grupo de eleitos? Além disso, como a misericórdia de Deus seria infinita se rejeitasse uma única criatura sua? Para responder estas e outras questões, o Vejam Só desta noite debate: se a predestinação calvinista não é correta, como entender Romanos 9? Muito bem. Tá aí. Apenas um pequeno reparozinho. A doutrina da predestinação não foi criada por Calvino e nem apareceu só no século XVI. Ela é ensinada nas Escrituras do Novo Testamento. A palavra predestinação está no texto sagrado, né? A palavra eleitos também está no texto sagrado. E o que se discute é o que elas significam, né? E antes de Calvino, bem antes por sinal, muitos séculos antes já, né, Agostinho havia abordado de alguma forma
essa questão quando falou da soberania de Deus. Bem, reverendo Ellerson Alves Duarte, na sua primeira fala, queria que o senhor, como representante de uma denominação calvinista na sua raiz, nos explicasse se o senhor tem algum problema com a questão de Romanos 9 e se é mesmo o que o texto diz. Deus criou vasos de ira e vasos de honra. Eu particularmente não tenho problema nenhum com Romanos 9, visto que, como o tema diz, né, se a predestinação vista sobre o ponto de vista calvinista não é verdadeiro, como entender Romanos 9? Exatamente porque, nosso entendimento, Romanos 9 é um dos textos que servem de base para o entendimento desta doutrina. E como o irmão bem disse, a doutrina da predestinação é bíblica. Então a divisão entre calvinistas e arminianos não é se a doutrina existe ou não, mas qual a base dela. Que para calvinistas a base é a soberana vontade de Deus e para arminianos é a presciência de Deus. Então essa na verdade é a questão que nessa matéria nos divide, né? Essa é a perspectiva diferente entre nós. Para o senhor, Romanos 9 fala de soberania ou fala de presciência? Soberania. Soberania. Muito bem. Eu gosto da sua capacidade de síntese, reverendo. Eu sou seu fã. Isso aí. O senhor consegue rapidinho, maravilha. Pastor Marcelo Oliveira, ele agora representa o outro lado, né, como teólogo, ministro da Igreja Assembleia de Deus e escritor. Se na sua primeira fala, para no próximo bloco o senhor poder sustentar, se a interpretação calvinista da predestinação está errada, como entender Romanos 9? Reverendo Weber, nós sabemos que, como o senhor disse, a carta de Paulo aos Romanos é mais que uma carta, é um tratado teológico, a ponto dos eruditos dizer que Paulo parece como subindo as cordilheiras do Himalaia. E essa carta influenciou tanto, como o senhor disse, Agostinho, quando estava no jardim de Alípio, e aquela criança deu aquela para que ele lesse, mandasse ele ler, e ele leu. E ele leu e a vida de Agostinho mudou. Depois Lutério, Francis Schaeffer, um grande estudioso, disse que até recentemente nas universidades americanas, Romanos era estudado no curso de Direito para os alunos aprenderem a argumentação. Então, os capítulos mais difíceis de Romanos é o capítulo 9, 10 e 11, né? Parece que Paulo está respondendo a um interlocutor imaginário, porque Paulo vem falando de doutrina, ele sai da alegria de Romanos 8, entra na tristeza de Romanos 9. Então eu penso que nós não podemos somente interpretar Romanos 9, porque é uma trilogia. 9, 10 e 11 fala da nação de Israel. Nós cremos numa eleição coletiva, não apenas na eleição individual. Se existe uma nação do mundo que tem um passado, um presente e um futuro, é Israel. Porque Romanos 9, no passado, é eleição. Romanos 10, o presente, é a rejeição. E Romanos capítulo 11, a restauração de Israel. Então, nós vemos ali a eleição de Israel como nação. Como nação. Esse é o nosso pensamento desse texto de Romanos 9. Então, em Romanos 9 não se está falando de salvação e perdição em termos individuais. Não. Mas está se falando no papel da nação israelita no plano de salvação do mundo. Exatamente, nesse sentido. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos convidá-lo para participar do debate, né, exclusivamente pelo site www.vejamsó.com.br. Você entra no site, responde a nossa enquete e você vai estar participando, né, do nosso concurso, do nosso sorteio que nós vamos fazer no final do programa hoje. A enquete é a seguinte: em relação à predestinação versus o livre-arbítrio, você acha que se aproxima mais do sistema? Qual sistema que você se aproxima mais? Primeiro sistema, calvinista. Ninguém que responder que é calvinista está dizendo sou um calvinista de 5 pontos ou de total, nada disso. Você se aproxima mais do sistema calvinista, porque todo mundo tem reserva, inclusive Calvino teria reservas com o sistema calvinista. Segunda resposta, arminiano. Eu me aproximo mais do sistema arminiano, que valoriza o livre-arbítrio,
que é o homem que decide se ele quer se salvar ou não. Ele pode, inclusive, desistir da decisão dele e por aí vai. Terceira resposta: não me preocupo com isso. Ou seja, não sei se eu me aproximo mais do calvinismo ou do arminianismo e não quero saber. Não me preocupo com isso. Quarta resposta é o não sei ou não nenhuma das anteriores, tá? Então, pode ser que você, sei lá, pense num sistema diferente e então volta nessa opção aí, tá bem? Tema difícil de hoje do programa Vejam Só. Bem, lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo fala de vasos de ira e vasos de desonra. Pastor Wellerson, quem são os vasos de ira? Vasos de honra a gente sabe, são os salvos. E quem são os vasos de ira preparados para a destruição? Os ímpios, todos aqueles que não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles são os vasos de ira. Mas Deus os criou para isso? Para serem ímpios? Provérbios, Salomão diz que Deus preparou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do juízo. Então, uma das coisas que a gente não pode deixar de levar em consideração é que as ações de Deus, os sentimentos de Deus, eles não podem ser expressos de modo absoluto, pleno, numa linguagem que nos seja completamente inteligível. Então Deus desce ao nosso nível, usa uma linguagem humana, muitas vezes com figuras de linguagem, atribuindo a si mesmo sentimentos, formas que não são próprias dele, para que nós compreendamos o quanto é possível compreender quais são as suas ações. Então, num certo sentido, nós podemos dizer que para a manifestação da sua ira, Deus preparou aqueles que mantiveram ou se mantiveram no estado de rebeldia e perdição. Só para fechar esse momento, vou passar a palavra para o pastor Marcelo e depois a gente continua o debate. Os vasos de honra são vasos de honra porque Deus determinou que eles fossem vasos de honra. Os salvos são salvos porque Deus quis que eles fossem salvos. A razão última é. A razão última é. E os ímpios? Porque Deus os deixou no estado em que estão depois da queda. Então, a decisão de ser ímpio é do ímpio, mas a decisão de ser salvo é de Deus. Tá bom. Como causa última. É isso que a gente chama de calvinismo moderado. Né? Porque normalmente, estou tentando esclarecer isso, porque quando a gente fala em predestinação, a maioria das pessoas entende um calvinismo extremado, com o qual nem Calvino concordava, né, de que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder e determinou isso. Eu determino que você vai ser salvo e eu determino que você vai ser perdido. Então, eu vou impedir que você creia em Jesus, não é isso? Muitas críticas e argumentos que nós ouvimos contra o calvinismo, na verdade, não tratam de calvinismo. Vamos dizer, um espantalho é criado, conceitos que calvinista nenhum defende são apresentados como se fossem calvinismo, e aí, é claro, fica fácil argumentar contra, mas não é isso que aquilo que nós chamamos de calvinismo, ou eu prefiro até teologia reformada, não é isso que a teologia reformada crê. Muito bem. Vamos agora ver o outro lado da moeda. Como diz Provérbios, né? Chega o outro e examina. Pastor Marcelo Oliveira, o senhor é arminiano? Essa é uma dura questão, hein, reverendo Weber? Por quê? Vamos lá. Eu penso que nós temos que ir para o texto bíblico sem as nossas lentes. Muito respeito ao reverendo Wellerson. Muitas vezes a gente pega, já vai olhando para o texto com as nossas lentes. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, olha aqui, vamos para o texto. Romanos 9, 22, né? Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Eu sou muito fraco de grego, fraquíssimo. Mas essa palavra aqui, preparados, é a palavra grega katertistema. E os gramáticos chamam esta palavra aqui de voz reflexiva, voz média.
Não há nada na língua portuguesa sobre a voz média. Na língua portuguesa é eu cometo ação ativo, eu sofro ação passiva. Então a ideia aqui não é que Deus preparou. A ideia do original é essa. A voz média na língua grega é a pessoa a si mesmo prepara. Não é Deus que prepara. Por quê? Olha o que diz. Deus prepara as pessoas para a glória, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Note que não tem. É a mesma? Note que não tem essa expressão que já dantes. Não tem. Para a glória Deus prepara. Agora para a perdição não. Porque a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que nele crê. 2 Coríntios 5,19. Só um minuto, Herbert. Me desculpa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não apenas, Deus não quer salvar apenas os eleitos, Deus quer salvar a todos. É uma oferta da graça. Agora a pessoa recebe ou não recebe. Isso é arminianismo. Sim. Então o senhor é um arminiano. Olha. É que eu sei. É aquilo que eu falei, rótulo é um problema. Ninguém se diz totalmente calvinista, nem Calvino falaria isso. E ninguém se diz totalmente arminiano, nem Armínio falaria isso. Aliás, Armínio foi calvinista, né? Antes de se tornar arminiano. Para complicar tudo. Todos nós temos reservas, aqui ou ali e tal, mas em termos gerais o senhor crê que a salvação é uma opção dada ao homem. É uma oferta da graça, entendeu? Acho que o problema maior entre calvinismo e arminianismo é assim. A eleição do ponto de Deus é incondicional, mas para nós ela deve ser recebida pela fé. Por exemplo, pela graça sois salvos por meio da fé. Romanos 5,1, tendo sido justificados pela fé. É Deus que dá a salvação? É. Deus é o autor da salvação? É. Mas a fé não é de Deus. A fé é do homem que coloca a sua fé em Cristo. Então todo aquele que aceita Cristo, ele tem acesso à salvação. E nós poderíamos enumerar vários textos bíblicos aqui. 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e o texto diz, e do mundo inteiro. Então a vontade de Deus é que ninguém se perca. A pessoa vai se perder, como disse C.S. Lewis num dos seus livros, ele disse assim, no final só existirão dois tipos de pessoas. Aquelas que dirão para Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a que Deus dirá, a tua vontade foi feita. A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é salvar. Agora a pessoa não recebe por causa dela, não porque Deus a predestinou para ele. Porque aí nós vamos entrar no caráter... para a salvação. Para a salvação aqui sim. Deus quer que todos se salvem. Não, então, mas pelo texto todos seriam predestinados para a salvação, só que nem todos querem, então nem todos serão salvos, é isso. Exato. Mas não é o que o reverendo Wellerson está falando. O reverendo Wellerson defende um outro ponto de vista. Os perdidos todos são. Deus deixa os perdidos quietos lá. E elege dentre eles aqueles que ele quer salvar. É isso, reverendo? Em primeiro lugar quero dizer o seguinte, que todos nós, todo crente sincero, estudioso da Bíblia, se esforça para ler o texto bíblico sem nenhum pressuposto. Mas ninguém consegue fazer isso. Todos nós temos pressupostos. Se tirasse Tarzan da selva, ele viria com os pressupostos que ele recebeu na selva. Então, é claro, a gente busca corrigir pressupostos, mas todos nós temos. E quando eu me coloco como calvinista, eu não estou dizendo que eu leio a Bíblia a partir desta perspectiva, mas que eu me identifiquei nessa perspectiva a partir da leitura que tenho procurado fazer da Bíblia e, aliás, sempre aberto. Meus alunos sabem disso, eu tenho alunos arminianos, dou aula em faculdade onde a gente tem alunos arminianos e todos sabem que eu estou aberto a ser convencido do contrário, porque a minha busca é pela verdade. Quando eu leio esse texto e mais uma série, nós estamos nos concentrando nesse porque é o tema, né? Mas há uma série de outras passagens. A partir do verso 19, né, o Paulo já começa dizendo o seguinte, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais existiu a sua vontade? Quem jamais existiu a vontade de Deus?
Quer dizer, alguém pode resistir à vontade de Deus? Paulo, nessa pergunta retórica, está dizendo que não. Então ele diz, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem fez? O oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Então é ele quem faz. Porque a sua vontade não pode ser resistida. O senhor nunca ficou revoltado com esse texto, não? Não. Revoltado, não. Com muitas dúvidas, porque eu acho que quando a gente trabalha em sistemas, nós não temos um sistema teológico que tenha resposta para todas as perguntas e resolva o problema. Agora, o senhor matou o programa. Não. Tirou a minha fala do fim. Porque esse é o grande Desculpa, drama. a gente deveria ter combinado no início. Lógico, não, eu estou brincando. Na verdade é exatamente isso. Nós queremos reduzir Deus aos sistemas racionais humanos. Isso é impossível. Não dá. Não Por dá. isso que ele não cabe. Claro, não há um sistema lógico, racional, que resolva todos os problemas. A gente não tem, a teologia não resolve os problemas. O que a gente faz é, na nossa perspectiva, optar por aquele ponto que traz menos problemas. E não necessariamente por aquele que resolve. Como é que você resolve o problema da Trindade? Esse é outro assunto. Pois é só um exemplo. Bom, Flávio Santos de Ananindeua, no Pará. Paz e graça a todos. Eu acredito, pastor Heber e convidados, que nós não podemos acreditar em um sistema e desacreditar no outro. Teologia do livre-arbítrio, porque existem aqueles que foram predestinados por Deus, tais como Abraão, Moisés, José, Davi, chamados para liderar. E aqueles que por livre vontade querem fazer parte desse exército, são os soldados. A questão de se não querer aderir à visão divina, a predestinação, não passa de mero formalismo religioso. Alguns fazem uso do texto de Jeremias 18, de 1 a 10. Ora, aqui não fala de salvação eterna. Não sou calvinista, mas concordo com essa visão, biblicamente falando. Eu não sou calvinista, mas concordo com eles. Enfim, é complicado, é difícil mesmo. Nilson José Santana, de Itabuna, na Bahia. Pastor Heber e convidados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Na verdade, predestinação e livre-arbítrio são duas irmãs que se beijam, mas não se mordem. São duas linhas de pensamento que, à luz dos entendimentos, só se encontrarão no infinito. A predestinação é um fato bíblico incontestável. O livre-arbítrio também. Como? Dentro da sabedoria de Deus. Deus é uno e trino ao mesmo tempo, não é? Deus é espírito e, no entanto, se encarnou, não foi? O fato é que essas discussões saudáveis geram comentários sobre outros segmentos onde aprendemos muitas coisas. No dia em que esses dois segmentos teológicos forem esclarecidos, já estaremos no céu. E aí, já não será mais de nenhuma valia. Missionário Lutero, da IPI de Campinas, em São Paulo. Pela Coroa Real Salvador para você também, Lutero. Só uma citação bíblica para quem quer limitar Deus na sua soberania, dizendo que é impossível Deus criar alguém para a perdição. Provérbios 16:4 diz: Deus criou todas as coisas para um fim, e também criou o ímpio para o dia da calamidade. Agradeço se puder divulgar o meu blog, medite com missionariolutero.blogspot.com. Que beleza. Você tem um blog também, né? Tem? Qual que é? É www.davar, que é palavra no hebraico, Elohim, que é o plural majestático do nome de Deus, .com.br. Para simplificar na barra do Google, né, fazendo propaganda gratuita aqui do Pode Google, coloca a supremacia das escrituras e direcionará Vai direto para lá. no meu site. É complicado, né? Bom, então, pastor Marcelo, Sim, né? como é que a gente explica, pela visão arminiana, o texto de Provérbios 16? Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal. Então, Provérbios é um livro visto sobre a perspectiva humana, né? A palavra hebraica ali é Mishlei, provérbios, adágios, né? Lógico, não estou aqui falando que o texto não seja inspirado. Deus é Senhor e Ele faz o que Ele quer, mas eu creio que o texto específico não está falando do ímpio para condenação. Por exemplo, vamos voltar para Romanos 5:6, olha que texto interessante.
é a Bíblia, né, que tem a palavra, supremacia. Olha aqui, Romanos 5:6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, se o texto de Provérbios está dizendo que criou para o mal, então para que o eterno, que Jesus é eterno, se encarnou, vai morrer pelos ímpios? É isso que eu não consigo entender. Colocar a salvação somente para os eleitos e não dar a salvação para outros. Você está entendendo, Edson, o que eu estou dizendo? Eu tô. Romanos 5:6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Muito bem. Como é que o senhor vê isso, reverendo Ellerson? Não tinha justo para ele morrer. Inclusive os eleitos nascem ímpios. Então, Todos os eleitos são ímpios também. todo mundo nasce ímpio. Então Cristo nasceu e morreu por ímpio. Ele só tinha ímpio. Né? Os eleitos são ímpios. Agora, Mas na medida em que esse ímpio se converte, torna-se justo. aí deixou de ser, foi justificado com base na obra de Cristo. Agora, o texto de Provérbios está falando que ele preparou pro dia do juízo. Quer dizer, o ímpio aí está sendo direcionado para um dia específico, um momento específico, então é um grupo específico. O ímpio que morre ímpio, Pelo esse é o seu sentido. ponto de vista, Romanos 9 e Provérbios 16 estão tratando do mesmo assunto. Do mesmo assunto. Os vasos de desonra. É. Tá bom. Eu vou chamar um intervalo, a gente já volta já com Vejam Só. Deixa eu ver. Foi feita uma pesquisa lá no Shopping do Povo sobre o tema de hoje. Vamos ver o que foi apurado. Vamos lá. Você acha que a predestinação formulada por João Calvino é correta? Não, E por quê? concordo. Acho que uma vez salva, não sempre salvo, porque a salvação, ela é gradualmente, você busca por ela cada dia. Eu não concordo com a opinião dele, que na verdade é uma opinião dele, né? Então eu não concordo, só por causa disso mesmo, que a salvação, ela se busca por ela cada dia. Deus que escolhe as pessoas para salvar. Eles já são predestinados a ser salvos. Tem muitos cristãos que estão firme na fé, daí a pouco desvia, né? E se nesse intervalo Jesus vier? Se ele não voltar novamente para os pés do Senhor, ele não vai subir, ele vai ficar. Acho que tem um agir do homem também que faz parte, né? Acho que essa predestinação ainda não está nada certo. Acho que a salvação, ela é diária, principalmente nos dias de hoje, diante de tantos acontecimentos. As pessoas estão até negando a sua fé, então como que eu posso ter certeza da minha salvação se eu mesmo posso me corromper e abandonar o Senhor por nada? Então eu não acredito nessa afirmação. Eu acho que a minha salvação é diária. Então, quanto à predestinação, não existem os eleitos? Não, não existe. Não existe, eu não creio dessa forma. Então, o problema é explicar os textos que falam da eleição na Bíblia, né? Agora, reverendo Ellerson, já que a discussão foi sobre a perenidade da salvação, o crente que se desvia, como é que fica na interpretação do senhor? Vai para o céu desviado mesmo? Se alguém, vamos dizer, se apostata, né, naquilo que a gente pode ver e mantém essa apostasia, a nossa interpretação é que ele, na verdade, nunca foi crente de verdade. Ele teve uma fé que pode ter sido intelectual, pode ter sido emocional, mas não foi a fé salvadora, verdadeira, porque nós entendemos que temos a promessa de Deus de salvação. Paulo, em Efésios, diz que, como eles creram, eles receberam o selo e o penhor do Espírito Santo. Quer dizer, passou a habitar neles e, portanto, penhor quer dizer garantia de que aquilo que foi prometido, que é a vida eterna, vai lhe ser entregue. Então, como que o Espírito Santo pode ser tirado? Como é que alguém pode perder aquilo que Deus prometeu que, pela fé em Cristo Jesus, vai entregar? Né? Então, o verdadeiro salvo, se ele cair, ele volta para Deus. Sim. Volta. Nem que seja na marra. De alguma forma, volta. Ah, bom. Moisés, que mora em Santa Rita, Minas Gerais, diz assim: é claro na Bíblia que Deus quer a salvação de todos.
E Romanos capítulo 10, verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma mentira? Será que mesmo invocando, ainda assim será perdido simplesmente porque não foi predestinado para a salvação? Deus é justo. Tudo que fere a sua justiça está totalmente equivocado. Reverendo Ederson, o Moisés... Está errado? O Moisés daqui, o internauta, não da Bíblia. Pelo que ele entende como calvinismo, tá. Porque no calvinismo não prega que a pessoa é salva porque ela é predestinada. Como é que é? Ela não é salva porque ela é predestinada, ela é salva porque crê. É porque invoca. Mas quem invoca e crê? O predestinado. Ô, reverendo, não vem com joguinho de palavras. Não é joguinho de palavras. Efésios, ele diz que Deus nos elegeu ou nos predestinou para a semelhança do Filho. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Certo. Agora, como é que você é alcançado? Quer dizer, por exemplo, quando as pessoas argumentam de que se a predestinação é verdade, nós não precisamos pregar o Evangelho. Tá, entendi. Eu já sei onde você... Exato. Agora, Calvino, que é tido como formulador, foi um dos maiores incentivadores de missão. Porque a salvação só vem pelo do seu tempo. É claro. Como é que você descobre os eleitos? É através da pregação do Evangelho. Agora, quem vai invocar? Os eleitos. E aí vão ser salvos, claro. Mas aí que tá. O que o Moisés está dizendo é o seguinte: imagine que alguém não predestinado invoque o nome do Senhor. Ele vai ficar perdido? Não, porque não é possível invocar, ele está morto. Como assim? Sua inclinação é para o pecado. Essa é sua inclinação natural. Quer dizer, porque se eu entender de modo diferente, se então... Deus não eleger, o homem por si só jamais vai se interessar por Deus. Não vai. É isso que o senhor está dizendo. É isso, tá, entendi. Efésios 2, 1 a 10. Isso. Pastor Marcelo Oliveira, a sua opinião qual é a respeito disso? Olha, essa é a grande dificuldade nossa, conciliar essa soberania de Deus com essa liberdade humana. É irreconciliável. Então, me lembrei agora de um exemplo, perguntaram uma vez para Charles Spurgeon, como é que o senhor concilia a soberania divina e a responsabilidade humana? A resposta dele: eu não reconcilio amigos. Então, Deus é soberano, mas eu penso, biblicamente, reverendo, que a responsabilidade humana tem a sua parte. Tem a sua parte. Por exemplo, o reverendo citou Efésios, né? Nós estamos mortos. Por exemplo, quando Adão pecou, a Bíblia diz que, olha, a Bíblia diz, vamos contextualizar, você não peca porque você vai morrer. Ele morreu? Espiritualmente, ele pode até ter morrido, mas mesmo assim, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Ouvi a tua voz e tive medo. Então eu creio que essa imagem de Deus não está totalmente destruída. Entendeu? Há alguns vislumbres que a pessoa pode ver. Eu acho que o diferencia nós da fé reformada é que para os calvinistas parece que a regeneração vem primeiro e para nós a fé. Não parece, então, para eles a regeneração, para nós a fé. Então eu creio que mesmo o homem, o caso de Adão, parece que Tiago, deixa eu me ver aqui, reverendo, Tiago 3, 17, ou deixa eu me ver. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Bem, não sei se era esse texto, mas eu creio assim, como disse, o homem, ele ainda consegue ouvir a voz de Deus. Todos estão em igualdade de condições em termos de responder positivamente ou negativamente ao convite do Evangelho. Isso. No sistema calvinista, só os eleitos vão despertar para a palavra de Deus. Exatamente. Tá. Isso, você sintetizou brilhantemente. O Flávio Ribeiro, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Nosso egoísmo é tão grande que tentamos roubar a glória de Deus até nessas horas. O arminianismo traz a glória da salvação para o homem. Ele é quem escolhe, ele é quem merece, ele é quem permanece, ele que é o grande vitorioso. Isso só faz do homem ser mais arrogante. O calvinismo dá a glória àquele que tudo faz.
Quer comentar? Não, a glória é de Deus, como eu disse, é Deus que efetua a salvação. Mas tem vários textos, aqui não dá tempo, né, reverendo Heber? E ficar citando. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho um texto aqui. João capítulo 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se de falo de mim mesmo. Tá vendo? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, né? Então é isso, acho que o grande problema é a gente tentar reconciliar a soberania divina com a responsabilidade humana. É um mistério, mas não é uma contradição. Está acima da nossa razão, mas não é contra a nossa razão. Então, agora, reverendo Ellerson, sobre isso que o pastor Marcelo acabou de falar, a doutrina da eleição, né, ela se limita à questão da salvação. Ou Deus já elegeu tudo que o salvo vai fazer, como ele vai pensar, as decisões que ele vai tomar? O sistema, ele é mais amplo. Quer dizer, nós chamamos a eleição e a predestinação, na verdade, elas estão dentro de um capítulo da teologia sistemática que nós chamamos da doutrina dos decretos, que é o eterno plano de Deus para todas as coisas, né, que estabelece que Deus planejou não apenas os fins, mas inclusive os meios através dos quais estes fins serão alcançados. Então, nisso tudo está contemplado. De modo, inclusive, que o Novo Testamento diz que não cai um pardal, se não for da vontade de Deus. Quer dizer, ele cita um pardal porque é um detalhe que foge completamente ao nosso controle, parece algo sem nenhuma importância, mas a descrição é de que mesmo isso que parece tão sem importância está debaixo do controle de Deus. Então vamos pegar um exemplo concreto da Bíblia, para o senhor ilustrar o que o senhor acabou de dizer. Caim e Abel, os dois primeiros seres humanos nascidos no planeta, porque os anteriores foram criados, né? Vieram de Deus. Adão e Eva vieram diretamente de Deus, e Caim e Abel não, nasceram no planeta. Deus planejou a morte de Abel usando Caim como assassino? Eu vou responder essa pergunta usando dois textos escritos pela mesma pessoa. O Salmo 139 e o Salmo 51. No Salmo 139, Davi diz assim: todos os meus dias estavam escritos e determinados antes que eles viessem. Isso significa dizer que o dia em que ele adulterou com Betseba e o dia que ele providenciou a morte de Urias, segundo ele diz, estavam escritos e determinados na eternidade. No Salmo 51, ele assume toda a responsabilidade do que ele fez e diz que Deus é justo ao tratar como trata, como ele diz também no Salmo 32. Quer dizer, o que a gente tem aí? Alguém reconhecendo que ações que contrariam a vontade prescritiva de Deus acontecem por causa da vontade permissiva, porque Deus tem algo a manifestar, algo a ser alcançado através daquele meio. Se eu não entender dessa forma, em primeiro lugar eu vou ter dificuldade para entender esses textos dentro da minha perspectiva, e vou ter que admitir que algo acontece e que Deus não tem controle sobre aquilo. Entendi. Faço a mesma pergunta para o pastor Marcelo Oliveira. O episódio entre Caim e Abel, pastor, nessa perspectiva da soberania e do livre-arbítrio humano, qual foi o papel de cada um? Veja, o pecado vem, Heber, eu creio que o reverendo Ellerson não pensa assim. Algumas pessoas que pensam que Deus é o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado. A Bíblia diz que nele não há trevas, e Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. No caso de Caim e Abel, foi a liberdade de Caim em, primeiro, não obedecer a Deus, que você vê que o texto diz: o teu pecado jaz à porta e cabe você reprimi-lo. Então eu penso que foi um ato de Caim. Deus tentou salvar a vida de Abel. Tentou. De Caim. Não, de Abel mesmo.
tentou evitar que Caim fizesse a loucura que ia fazer. E acabou fazendo. Acabou fazendo. Por livre escolha dele. Porque se ele conseguisse dominar, ele venceria. Portanto, foi uma decisão soberana de Caim. Não soberana de Caim, uma decisão dele. Mas por que ele não pode falar soberana de Caim? Porque não, eu penso que ele foi ofertar a Deus e Deus não se agradou da oferta dele. E há muita especulação sobre isso. Uns falam que não tinham sangue, a gente não quer entrar nesse detalhe. Deus rejeitou a oferta dele, né? Então, por ele sentir-se rejeitado, ele foi e cometeu esse ato. Você vê que Caim não se arrepende, ele não volta a Deus. Ele poderia voltar. Claro. E não voltou. É verdade. Michael James Martins Lima, de Itanhaém, no litoral paulista. Votei como calvinista por não haver um meio termo entre arminianismo. Embora seja da Igreja da Graça, portanto um neopentecostal, vejo que Deus sabe todos que haverão de se salvar. Ao mesmo tempo, cabe ao homem, ser humano, crer com o coração e confessar com a boca, como diz Romanos, capítulo número 10. É que não existe meio termo entre um sistema e outro. Ou é um ou outro, sendo que os dois são imperfeitos, como a gente já mostrou aqui, né? Esse que é o grande problema. Geraldo Carlos Coelho, de Salto Grande, em São Paulo. Eu entendo que ambas as linhas de interpretação têm seus acertos e erros. Deus é soberano, no entanto, quer por eleição ou não, o importante é entrar na eternidade. Calvino e Armínio tiveram acertos e erros. Jesus somente é dono da verdade. Fiquem na paz. O pastor Narciso de Cambuí, em Minas Gerais. Capítulo 16, versos 15 e 16 deveria estar assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem eu quiser que creia será salvo, mas quem não quiser que creia será condenado. Isso seria um absurdo. Não seria, é um absurdo, pastor Narciso. Nem o calvinismo diz isso, né? De jeito nenhum. Mas diz um pouquinho, né? Quem eu quiser que creia será salvo. Cada texto tem que ser entendido dentro do seu contexto. Jesus está dizendo para os discípulos que eles tinham que pregar o evangelho e quem cresce ia ser salvo. Era isso que eles precisavam saber. Agora, aquilo que Deus faz e que é da sua perspectiva é algo que Deus tem para si, não era o momento de colocar, não era próprio de colocar, mas que está colocado de uma forma diferente em uma série de outras passagens. Tá. Só para a gente fechar a discussão, pastor Marcelo, a gente está chegando ao final. Que pena. Na sua primeira fala, o senhor disse que Romanos 9, 10 e 11 trata especificamente do papel de Israel na história da redenção, né? Então, capítulo 9 é a rejeição, capítulo 10... Capítulo 9 é a rejeição, capítulo 10 o presente, né? A responsabilidade de Israel diante... de rejeitar ou não a eleição, e o capítulo 11 é a restauração, onde Paulo fala que todo Israel será salvo, né? Mas, bem rapidinho, pastor, como é que pode ser isso se na argumentação de Romanos 9, Paulo fala de Esaú e Jacó é o pai de Israel, aliás, o nome dele muda para Israel, né? E no texto Jacó é o eleito e o rejeitado é Esaú. Então, por que explica assim? Por causa do sentido de corporatividade do Antigo Testamento. Por exemplo, quando vai nascer o gêmeos, diz assim: 2 nações estão no teu ventre. Outro detalhe interessante, olha que o texto diz aqui, o verso 12: o maior servirá ao menor. Isso não aconteceu. Pois Esaú herdou todos os bens de Isaac e jamais serviu a Jacó. Nós não temos isso no Antigo Testamento. Esaú herdou todos os bens de Isaac e jamais serviu a Jacó. É o sentido de corporatividade na antiga aliança. Por exemplo, Josué 7,11. Acã havia pecado, Josué está prostrado com o rosto em terra e Deus levanta, porque todo Israel pecou. Ora, quem pecou foi Acã. Então, o sentido corporativo, isso é muito forte na antiga aliança. E outra coisa, essa citação, amei Jacó e aborreci Esaú, é uma citação de Malaquias, quando Jacó e Esaú já haviam morrido. Entendeu? Então está falando da descendência, sentido corporativo, não está falando de indivíduos. Até porque, conforme segundo Samuel 8,14, foram os descendentes de Esaú que serviram ao povo de Israel, né?
E permita que terminar agradecendo a presença do reverendo Wellerson, porque nós estamos aqui debatendo ideias, né, não contra pessoas. Aquela ideia, aquela ilustração do fazendeiro calvinista e arminiano. Suponhamos que o senhor é o calvinista e eu arminiano. E o fazendeiro calvinista chegou lá e falou: olha, rapaz, veja como Deus é soberano, veja como Deus é o Senhor, veja os seus campos, os seus gados, olha que coisa tremenda, veja a soberania de Deus. O arminiano pegou e respondeu e falou assim: rapaz, você precisava ter chego aqui quando Deus não cuidava desse campo aqui, dessa fazenda aqui. Tudo estragado. Então eu acho que é isso, esse é um grande mistério da Bíblia, né? A soberania divina, a predeterminação divina com a liberdade humana. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença dos dois, né, dos dois teólogos que aqui estiveram, o reverendo Wellerson e o pastor Marcelo. E o contato deles está no site vejamsó.com.br. Você entra lá e pode endereçar a eles seus questionamentos e convites para pregar, né, dar palestra e assim por diante, tá bom? Resultado da nossa enquete, rapidinho que o tempo acabou. Em relação à predestinação versus o livre-arbítrio, você se aproxima, você acha que se aproxima mais de qual sistema? 32% votaram no arminianismo. 25% votaram no calvinismo, 24%, quase, empate, não me preocupo com isso, e 19% votaram não sei ou NDA. Em breve a gente vai, obviamente, voltar a esse tema. A única coisa que eu queria reparar é que nas entrevistas alguém falou assim: não, a salvação é gradual. Não é, não. Esse é um engano. Nem arminianos e nem calvinistas jamais ensinaram tal coisa. A salvação você conquista no ato da conversão. Se você morrer naquele momento, você está salvo. Esse negócio de salvação gradual não é bíblico. É uma heresia, tá bom? Para você que fica com a gente... tem o sorteio, rapidinho, que estourou o tempo. Vamos lá. Quem vai levar a camiseta da grade vai ser a Maísa, que mora em Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Parabéns, Maísa. A gente se vê no próximo Vejam Só. Tchau. Digamos assim, na sua ideologia, defender o ponto de vista calvinista e o ponto de vista arminiano e, na soma das coisas, tentar decifrar essa questão que divide opiniões já há séculos. O primeiro convidado de hoje é o reverendo Wellerson Alves Duarte, que é ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil e dirige o Seminário Presbiteriano Conservador. Seja bem-vindo, reverendo Wellerson. Paz e graça. Paz e graça, muito obrigado, é um prazer estar de volta ao programa. O senhor, além de dirigir o Seminário Presbiteriano Conservador, é pastor também de uma igreja conservadora, não é? Sim, eu sou pastor na igreja em São Bernardo do Campo, fica na rua Silva Bueno, número 118, quilômetro 18 da Anchieta. Muito agradecido pela sua Eu que agradeço. participação aqui. Prazer. Do outro lado, o pastor Marcelo Oliveira, que é, além de ministro da Igreja Assembleia de Deus, também é teólogo e escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Paz e graça, pastor Marcelo. Tudo bem? Paz e graça, reverendo Weber. Muito obrigado por participar desse programa que é recorde de audiência e um prazer conhecer o reverendo Wellerson. Que a bênção de Deus esteja sobre nós nesse debate. Amém. O programa de rádio que o senhor participa é aos domingos, sempre das 11 à 1 da tarde. Isso, exatamente. Exaltando a palavra. Exaltando a palavra. É um programa que as pessoas fazem perguntas e o irmão, ao lado de outras pessoas, responde. Isso, por bondade de Deus, nós estamos lá. Qual que é a rádio lá? Rádio Musical 105,7 FM. Todo domingo, das 11 à 1. E o senhor é nosso convidado lá. Eu gosto de ouvir para aprender as coisas, né? Porque para responder lá tem que ser muito afiado. Quem somos nós? Quem sou eu? O pastor Marcelo é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Exatamente, pastor José Domingos Bittencourt. Um abraço ao pastor José Domingos Bittencourt, Assembleia de Deus Utinga
e também ao pastor José Prado Veiga da Lapa e todos os amigos, companheiros que estão nos assistindo nesse programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uma honra, pastor. Vamos assistir a matéria que foi preparada e que anuncia o tema de hoje. Vejam só. O conceito de predestinação nasceu no século XVI como parte integrante do calvinismo, doutrina criada por João Calvino. Esta ideia teológica e também filosófica disseminou-se pela Holanda, Suécia e Escócia, abordando a interação entre o Criador e a humanidade. Segundo esta concepção, Deus já determinou anteriormente tudo o que se desenrolará entre os homens no tempo e no espaço, inclusive a salvação de alguns e a perdição de outros. Como está escrito: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Portanto, a hipótese de o Criador já ter escolhido seus eleitos, assunto amplamente debatido e desenvolvido por João Calvino, causa polêmica ainda hoje. Uma das justificativas desta teoria é que nenhuma pessoa merece ser salva. Portanto, ninguém pode se queixar por não receber a salvação. E se Deus, em sua onipotência divina, decide ser compassivo com alguns de seus filhos e lhes conceder a glória de estarem ao seu lado, os que não forem eleitos não têm motivos para se aborrecerem. De acordo com um pensamento mais racionalista, esta crença não é compatível com os mecanismos da razão, nem tampouco estaria de acordo com a Bíblia e com os desígnios divinos. Pois qual seria o papel do Evangelho, que tem como função religar o homem ao Criador, se alguns já estivessem previamente salvos e outros condenados? Se o Messias veio para salvar a humanidade, como se justifica a existência de um grupo de eleitos? Além disso, como a misericórdia de Deus seria infinita se rejeitasse uma única criatura sua? Para responder estas e outras questões, o Vejam Só desta noite debate: se a predestinação calvinista não é correta, como entender Romanos 9? Muito bem. Tá aí. Apenas um pequeno reparozinho. A doutrina da predestinação não foi criada por Calvino e nem apareceu só no século XVI. Ela é ensinada nas Escrituras do Novo Testamento. A palavra predestinação está no texto sagrado, né? A palavra eleitos também está no texto sagrado. E o que se discute é o que elas significam, né? E antes de Calvino, bem antes, por sinal, muitos séculos antes. Essa para você ligado na Rede Internacional de Televisão, estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. O assunto hoje é pra lá de difícil e complicado. Engraçado, né? O livro de Romanos, na Bíblia, sempre suscitou coisas muito, assim, fortes. Já mudou a vida de gente como Lutero, por exemplo, que acabou mudando a vida do mundo com a Reforma Protestante. Eu mesmo, quando indagado sobre o meu capítulo predileto da Bíblia, respondo sem medo de errar. Romanos capítulo 8 é um texto que sempre me emociona, sobretudo na parte final, quando o apóstolo Paulo diz que absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, logo depois dessas palavras tão sublimes, o apóstolo começa um capítulo que, na minha opinião, é o capítulo mais tenebroso de toda a Bíblia. Ganha até de Gênesis 3, que narra a queda e a desgraça humana. Porque lá em Romanos, capítulo número 9, o apóstolo Paulo vai falar de dois grupos de pessoas: os vasos de honra e os vasos preparados para a ira. E quando a gente começa a estranhar a argumentação do apóstolo, dizendo, mas espera aí, Deus não é um Deus de amor, não é um Deus de justiça, como é que ele pode preparar alguém para ser vaso de ira? Imediatamente o apóstolo, parecendo nos ouvir, diz: escuta aqui, quem você pensa que é? Como é que o barro vai dizer para o oleiro: por que me fizeste assim? Quem és tu, homem, que a Deus retrucas? Diz o apóstolo. Todas as vezes que eu leio Romanos capítulo 9, o meu coração se aperta. E a minha mente fica a indagar, mas é assim mesmo ou deixa de ser?
Isso não acontece só comigo, e não acontece só hoje. Há 2000 anos que o texto de Romanos 9 e também os capítulos 10 e 11, à luz do restante das Escrituras, chamam a atenção para a questão da predestinação em relação ao livre-arbítrio. Ao longo da história da cristandade, 2 grupos se formaram em torno dessa questão. O grupo calvinista, que, reinterpretando as palavras de Agostinho, entende que Deus, na sua absoluta soberania, elegeu homens para a salvação. E o grupo arminiano, que se opõe à ideia de que Deus escolha de antemão aqueles que hão de se salvar, permitindo que o homem decida por ele mesmo se ele quer ou não a salvação. São os discípulos de Tiago Armínio, ou Jacob Armínio, depende da versão utilizada. O fato é que Romanos 9 está aí do jeitinho que Paulo escreveu. Calvino, Armínio, seus seguidores e dissidentes vêm discutindo a questão ao longo dos séculos, e nós queremos entender o seguinte: se a predestinação nos moldes calvinistas está errada, como explicar aquilo que Paulo escreve no capítulo número 9 de Romanos? Está no ar o Vejam Só. Olá! Começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só. Esta particularmente muito esperada, porque vai tratar de um assunto espinhoso, difícil, não de hoje, mas de sempre, né? E que nos ajuda a entender os meandros da teologia bíblica. Costumo dizer para os meus alunos de teologia que Paulo fala lá em Coríntios sobre leitinho para aqueles que são novos na fé. E eu sempre quis saber o que não era leite, porque na minha igreja só se pregava leite, né? Eu queria muito saber o que era uma comida mais densa. Então, se você quer um exemplo, Romanos 9 é uma feijoada muito mal cozida, diga-se de passagem, pesada e de digestão muito difícil. Por isso mesmo, nós nos esmeramos em trazer 2 pessoas, professores de teologia, que vão, cada um no seu campo, né, ou na sua, já, né, Agostinho havia abordado de alguma forma essa questão quando falou da soberania de Deus. Bem, reverendo Ellerson Alves Duarte, na sua primeira fala, queria que o senhor, como representante de uma denominação calvinista na sua raiz, nos explicasse se o senhor tem algum problema com a questão de Romanos 9, e se é mesmo o que o texto diz: Deus criou vasos de ira e vasos de honra. Eu particularmente não tenho problema nenhum com Romanos 9, visto que, como o tema diz, né, se a predestinação vista sobre o ponto de vista calvinista não é verdadeiro, como entender Romanos 9? Exatamente porque, nosso entendimento, Romanos 9 é um dos textos que servem de base para o entendimento desta doutrina. E como o irmão bem disse, a doutrina da predestinação é bíblica. Então a divisão entre calvinistas e arminianos não é se a doutrina existe ou não, mas qual a base dela. Que para calvinistas a base é a soberana vontade de Deus, e para arminianos é a presciência de Deus. Então essa, na verdade, é a questão que nessa matéria nos divide, né? Essa é a perspectiva diferente entre nós. Para o senhor, Romanos 9 fala de soberania ou fala de presciência? Soberania. Soberania. Muito bem. Eu gosto da sua capacidade de síntese, vereador. Eu sou seu fã. Isso aí. O senhor consegue rapidinho, maravilha. Pastor Marcelo Oliveira, ele agora representa o outro lado, né? Como teólogo, ministro da Igreja Assembleia de Deus e escritor. Se na sua primeira fala, no próximo bloco o senhor poder sustentar, se a interpretação calvinista da predestinação está errada, como entender Romanos 9? Reverendo Weber, nós sabemos que, como o senhor disse, a carta de Paulo aos Romanos é mais que uma carta, é um tratado teológico.
a ponto dos eruditos dizer que Paulo parece como subindo as cordilheiras do Himalaia. E essa carta influenciou tanto, como o senhor disse, Agostinho, quando estava no jardim de Alípio, e aquela criança deu aquela... para que ele lesse, mandasse ele ler, e ele leu. E ele leu e a vida de Agostinho mudou, depois Lutério. Francis Schaeffer, um grande estudioso, disse que até recentemente, nas universidades americanas, Romanos era estudado no curso de Direito para os alunos aprenderem a argumentação. Então, os capítulos mais difíceis de Romanos é o capítulo 9, 10 e 11, né? Parece que Paulo está respondendo a um interlocutor imaginário, porque Paulo vem falando de doutrina, ele sai da alegria de Romanos 8, entra na tristeza de Romanos 9. Então eu penso que nós não podemos somente interpretar Romanos 9, porque é uma trilogia. 9, 10 e 11 fala da nação de Israel. Nós cremos numa eleição coletiva, não apenas na eleição individual. Se existe uma nação do mundo que tem um passado, um presente e um futuro, é Israel. Porque Romanos 9, no passado, é a eleição. Romanos 10, o presente é a rejeição. E Romanos capítulo 11, a restauração de Israel. Então, nós vemos ali a eleição de Israel como nação. Como nação. Esse é o nosso pensamento desse texto de Romanos 9. Então, em Romanos 9 não se está falando de salvação e perdição em termos individuais. Não. Mas está se falando no papel da nação israelita no plano de salvação do mundo. Exatamente, nesse sentido. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos convidá-lo para participar do debate, né, exclusivamente pelo site www.vejamsó.com.br. Você entra no site, responde a nossa enquete e você vai estar participando, né, do nosso concurso, do nosso sorteio que nós vamos fazer no final do programa hoje. A enquete é a seguinte: em relação à predestinação versus o livre-arbítrio, você acha que se aproxima mais do sistema? Qual sistema que você se aproxima mais? Primeiro sistema, calvinista. Ninguém que responder que é calvinista está dizendo, sou um calvinista de 5 pontos ou total, nada disso. Você se aproxima mais do sistema calvinista, porque todo mundo tem reserva, inclusive Calvino teria reservas com o sistema calvinista. Segunda resposta, arminiano. Eu me aproximo mais do sistema arminiano, que valoriza o livre-arbítrio, que é o homem que decide se ele quer se salvar ou não. Ele pode, inclusive, desistir da decisão dele e por aí vai. Terceira resposta, não me preocupo com isso. Ou seja, não sei se eu me aproximo mais do calvinismo ou do arminianismo e não quero saber. Não me preocupo com isso. Quarta resposta é o não sei ou não nenhuma das anteriores. Tá? Então, pode ser que você, sei lá, pense num sistema diferente e então volta nessa opção aí. Tá bem? Tema difícil de hoje do programa Vejam Só. Bem, lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo fala de vasos de ira e vasos de desonra. Pastor Wellerson, quem são os vasos de ira? Vasos de honra a gente sabe, são os salvos. E quem são os vasos de ira preparados para a destruição? Os ímpios, todos aqueles que não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles são os vasos de ira. Mas Deus os criou para isso? Para serem ímpios? Provérbios, Salomão diz que Deus preparou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do juízo. Então, uma das coisas que a gente não pode deixar de levar em consideração é que as ações de Deus, os sentimentos de Deus, eles não podem ser expressos de modo absoluto, pleno, numa linguagem que nos seja completamente inteligível. Então Deus desce ao nosso nível, usa uma linguagem humana, muitas vezes com figuras de linguagem, atribuindo a si mesmo sentimentos, formas que não são próprias dele, para que nós compreendamos o quanto é possível compreender quais são as suas ações. Então, num certo sentido, nós podemos dizer que para a manifestação da sua ira, Deus preparou
aqueles que mantiveram ou se mantiveram no estado de rebeldia e perdição. Só para fechar esse momento, eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo e depois a gente continua o debate. Os vasos de honra são vasos de honra porque Deus determinou que eles fossem vasos de honra. Os salvos são salvos porque Deus quis que eles fossem salvos. A razão última é. A razão última é. É. E os ímpios? Porque Deus os deixou no estado em que estão depois da queda. Então, a decisão de ser ímpio é do ímpio, mas a decisão de ser salvo é de Deus. É. Tá bom. Como causa última. É isso que a gente chama de calvinismo moderado. É. Né? Porque normalmente, estou tentando esclarecer isso, porque quando a gente fala em predestinação, a maioria das pessoas entende um calvinismo extremado, com o qual nem Calvino concordava, né, de que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder e determinou isso. Eu determino que você vai ser salvo e eu determino que você vai ser perdido. Então, eu vou impedir que você creia em Jesus, não é isso? Muitas críticas e argumentos que nós ouvimos contra o calvinismo, na verdade, não tratam de calvinismo. Vamos dizer, um espantalho é criado, conceitos que calvinista nenhum defende são apresentados como se fossem calvinismo, e aí, é claro, fica fácil argumentar contra, mas não é isso que aquilo que nós chamamos de calvinismo, ou eu prefiro até teologia reformada, não é isso que a teologia reformada crê. Né? Muito bem. Vamos agora ver o outro lado da moeda. Como diz Provérbios, né? Chega o outro e examina. Pastor Marcelo Oliveira, o senhor é arminiano? Essa é uma dura questão, hein, reverendo Weber? Por quê? Vamos lá. Eu penso que nós temos que ir para o texto bíblico sem as nossas lentes. Muito respeito ao reverendo Ellerson. Muitas vezes a gente pega, já vai olhando para o texto com as nossas lentes. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, olha aqui, vamos para o texto. Romanos 9, 22, né? Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Eu sou muito fraco de grego, fraquíssimo. Mas essa palavra aqui, preparados, é a palavra grega katertistema. E os gramáticos chamam esta palavra aqui de voz reflexiva, voz média. Não há nada na língua portuguesa sobre a voz média. Na língua portuguesa eu cometo ação ativo, eu sofro ação passiva. Então a ideia aqui não é que Deus preparou. A ideia do original é essa. A voz média na língua grega é a pessoa a si mesma prepara. Não é Deus que prepara. Por quê? Olha o que diz. Deus prepara as pessoas para a glória, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Note que não tem. É a mesma? Note que não tem essa expressão que já dantes. Não tem. Para a glória Deus prepara. Agora para a perdição não. Porque a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que nele crê. 2 Coríntios 5,19. Só um minuto, Heber, me desculpa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não apenas, Deus não quer salvar apenas os eleitos, Deus quer salvar a todos. É uma oferta da graça. Agora a pessoa recebe ou não recebe. Isso é arminianismo. Sim. Então o senhor é um arminiano. Olha. É que eu sei. Aquilo que eu falei, rótulo é um problema. Ninguém se diz totalmente calvinista, nem Calvino falaria isso. E ninguém se diz totalmente arminiano, nem Armínio falaria isso. Aliás, Armínio foi calvinista, né? Antes de se tornar arminiano, para complicar tudo. Todos nós temos reservas, aqui ou ali e tal, mas em termos gerais o senhor crê que a salvação é uma opção dada ao homem. É uma oferta da graça, entendeu? Acho que o problema maior entre calvinismo e arminianismo é assim. A eleição do ponto de Deus é incondicional, mas para nós ela deve ser recebida pela fé. Por exemplo, pela graça sois salvos por meio da fé.
Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé. É Deus que dá a salvação? É. Deus é o autor da salvação? É. Mas a fé não é de Deus. A fé é do homem que coloca a sua fé em Cristo. Então todo aquele que aceita Cristo, ele tem acesso à salvação. E nós poderíamos enumerar vários textos bíblicos aqui. 1 João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e o texto diz, e do mundo inteiro. Então a vontade de Deus é que ninguém se perca. A pessoa vai se perder, como disse C.S. Lewis num dos seus livros, ele disse assim, no final, só existirão 2 tipos de pessoas. Aquelas que dirão para Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a que Deus dirá, a tua vontade foi feita. A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é salvar. Agora a pessoa não recebe por causa dela, não porque Deus a predestinou para ir. Porque aí nós vamos entrar no caráter... para a salvação. Para a salvação aqui sim. Deus quer que todos se salvem. Não, então, mas pelo texto, todos seriam predestinados para a salvação, só que nem todos querem, então nem todos serão salvos, é isso? Exato. Mas não é o que o reverendo Wellerson está falando. É. O reverendo Wellerson defende um outro ponto de vista. Os perdidos todos são. Deus deixa os perdidos quietos lá. E elege dentre eles aqueles que ele quer salvar. É isso, reverendo? Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que todos nós, todo crente sincero, estudioso da Bíblia, se esforça para ler o texto bíblico sem nenhum pressuposto. Mas ninguém consegue fazer isso. Todos nós temos pressupostos, né? Se tirasse Tarzan da selva, ele viria com os pressupostos que ele recebeu na selva. Então, é claro, a gente busca corrigir pressupostos, mas todos nós temos. E quando eu me coloco como calvinista, eu não estou dizendo que eu leio a Bíblia a partir desta perspectiva, mas que eu me identifiquei nessa perspectiva a partir da leitura que tenho procurado fazer da Bíblia e, aliás, sempre aberto, meus alunos sabem disso, eu tenho alunos arminianos, dou aula em faculdade onde a gente tem alunos arminianos e todos sabem que eu estou aberto a ser convencido do contrário, porque a minha busca é pela verdade. Quando eu leio esse texto e mais uma série, nós estamos nos concentrando nesse porque é o tema, né? Mas há uma série de outras